Comunidade Luso-Açoriana do Rio Grande do Sul. Secretariado da comunidade instalado no Instituto Cultural Português. Mais um programa a ser transmitido e implantado na Luso-Brasileiro ICP. Conosco Álvaro Soares. Álvaro Soares é um jovem que nos visita de vez em quando. Ele já trabalhou no Instituto Cultural Português. Ele, a figura dele, lembra logo aquele personagem, Carlos Soares, que foi um dos grandes nomes do Instituto Cultural Português. Continua sendo, embora hoje, instalado e já um pouco cansado dos anos e da vida, ele continua em Taquari, mas lutando pela mesma causa. Álvaro Soares, seu filho, nos visita, voltou à casa paterna, veio a Porto Alegre, visitou o Instituto Cultural Português e hoje se encontra aqui no secretariado da comunidade Luso-Açoriana Brasileira. Álvaro, então, muito prazer em aparecer por aqui de novo, não é? É uma espécie de regresso à casa paterna. Lembra-se há quanto tempo é que deixou o Instituto Cultural Português? A primeira vez que eu vim para o Instituto, que eu recebi o convite do senhor e da Santa, foi em março de 2003. Foi a primeira vez que eu vim. Comecei a conhecer o trabalho que o Instituto fazia e faz até hoje. Ou seja, divulgar a cultura açoriana para Porto Alegre e os recantos do estado do Rio Grande do Sul. E você trabalhou conosco nessa área, evidentemente com muito sucesso. Trabalhou no jornal RS Letras, trabalhou na revista Causótica e desenvolveu outras atividades. Mas a principal, que eu ainda me lembro, foi no jornal RS Letras, que tinha o suplemento Lendo Nossos Autores, suplemento Autor e Escritor e outros, não é? Ela trabalhou muito nessa área e hoje nos visita. Olha, e hoje, se nós recordarmos um pouco, que lembranças você tem do Instituto Cultural Português? Eu sei que muitas coisas você poderia reportar só que o seu pai fez de importante e numa doação muito boa ao Instituto Cultural Português. Olha, o maior legado que eu tive nesse período que eu passei aqui no Instituto foi o aprendizado, né? Que a cultura portuguesa, a cultura açoriana, ela é muito vasta, ela é muito grande. Sabemos todos que Portugal é um país pequeno da Europa, mas que tem grande valor cultural. Existem portugueses espalhados pelo mundo inteiro. Hoje até se diz que existe mais portugueses fora de Portugal do que em Portugal propriamente dito. O que mais eu me recordo assim desse período que eu passei aqui no Instituto, sem dúvida nenhuma, foram os salões poéticos. Eu conheci muitos poetas aqui de Porto Alegre que têm uma história muito grande com o município. Eu aprendi muito da cultura portuguesa, que apesar de eu ser filho de português, eu não tive assim muita experiência a fundo, né? Mas eu sou muito grato ao Senhor, à Santa, sempre estão de portas abertas para mim, né? E eu sempre digo para as pessoas que eu conheço, que o Instituto está sempre de portas abertas para quem quiser vir, conhecer, porque aqui temos bibliotecas, temos escolas de teatro, temos aula de vídeo, de apresentação, temos museu, temos edição de livros, de revistas. Então, assim, é um material muito amplo que Porto Alegre possibilita aos seus visitantes, que o Instituto possibilita aos porto-alegrenses de uma forma geral. Isso é importante, o que cita. Realmente nós procuramos sempre, agora nos últimos anos, parcerias. Temos a parceria com o ICAV, Instituto de Ciências e Artes do Brasil, não é? E tomamos parte ao lado dele numa representação que foi no domingo passado, muito boa, no Colégio Rainha do Brasil. Bastante gente apareceu. Foi tudo gente que foi aqui treinada e preparada para ensinar novelas. E isso foi apresentado publicamente. Todo o produto da escola que o ICAVA mantém no Instituto Cultural Português. E outras atividades, outras parcerias mais novas, que temos com a Rua da Paz, que faz muitas atividades, sempre com este sentido. Bem, este sentido, o luso-brasileiro domina sempre. Basta, não é, ter a intenção.
porque todos somos luso-brasileiros, não é? Sem dúvida. Você falou de um pai português, está bom, mas o seu pai é luso-brasileiro. Bem, luso-brasileiro, ele é português, continua sempre. Sim, agora sim. você, filho do pai português, é luso-brasileiro 100%. O seu pai ou eu, nós somos portugueses e continuaremos sendo. Mas os nossos descendentes, a quem ensinamos a língua e a espiritualidade, eles serão luso-brasileiros, quer queira, quer não. Sim, e eles é que têm de lutar por este intercâmbio. Eles é que têm de preservar a memória de Portugal aqui no Brasil. São os luso-brasileiros, não é? E nós estamos agradecidos a isso, não é? E você continua nessa função. Eu sei que você até já desempenhou certas atividades, ou melhor, fez tentativas, que você gostaria de ter passaporte português, carteira de cidadão, ter facilidade de visitar Portugal, restaurar todo esse vínculo. Tem tido sucesso nesse campo? Hoje eu infelizmente estou um pouquinho longe das questões portuguesas, né? Eu moro numa cidade de origem alemã, uma cidade pequena chamada Chapada, que fica ao norte do Rio Grande do Sul, mais propriamente dita, a 330 km de Porto Alegre. Mas sempre que a gente pode, a gente procura sempre se manter atualizado dentro da medida do possível. Eu pretendo tirar o ano que vem, agora 2017, a minha carteirinha, né, de dupla nacionalidade. Como todos sabem, eu tenho família em Portugal, tenho tios, primos, tenho amigos do meu pai, primos do meu pai. E Portugal sempre, desde criança, quando eu morava em Porto Alegre, e sempre está dentro de mim, porque eu frequentei desde criança a Casa de Portugal. Só não dancei nos ranchos porque eu era muito criança, mas sempre tive, né, isso muito latente dentro de mim. Até dentro de casa, a comida, porque o meu pai cozinhava e sempre fazia comida portuguesa, enfim. Os valores religiosos, os valores culturais, porque todos sabemos que Portugal é um país muito cultural, desde a sua literatura, desde a sua cozinha, da sua comida. Portugal, ele, através da língua, quantas pessoas falam português no mundo? São milhões, em países na Europa, como na América do Sul, como na Ásia, porque Portugal colonizou muitos países do mundo afora, e isso se traz até hoje. Então, e eu tenho um projeto meu pessoal de um dia, quem sabe, até morar em Portugal um período, porque eu acho que até para enriquecer a nossa história intelectual enfim, né? Então, assim, Antônio, para mim é um prazer muito grande estar aqui de novo, perto do Natal, fazer essa visita para vocês. Eu até gostaria de deixar aqui um convite para as pessoas que de repente ainda não conheçam e queiram conhecer o Instituto. Ele está localizado praticamente no coração de Porto Alegre, aqui na Azenha, no começo da Oscar Pereira, na subida do cemitério, como todo mundo conhece, mais precisamente na rua Plácio de Castro, número 154, na Azenha. O Instituto está aberto para quem quiser visitar, para a comunidade em geral, escolas, enfim, né, poetas, escritores, artistas, atores, enfim, e pessoas da comunidade em geral. Se eu não me engano, Antônio, se você puder me corrigir, se estiver certo, o telefone é o 51-3217-3487, não é isso? Também você pode marcar visitas para agenda, né, para agendar visitas. E aqui tem um pessoal muito profissional e tenho certeza que vocês receberão todos de braços abertos, sem dúvida nenhuma. Não, nada para corrigir, mas são muito interessantes as palavras de Álvaro Soares. Vejam, ele é filho do português, ele é luso-brasileiro, e esta naturalidade, esta espontaneidade de invocar as suas raízes, a memória. Vejam, como é que Portugal está tão fundo na espiritualidade de Álvaro Soares? Também é assim com outros. Nós somos luso-brasileiros, quer queiramos, quer não, por causa da espiritualidade da língua que falamos. Falada também por milhões
fora do Brasil, mas foram aqueles que também adotaram. Agora, Portugal e Brasil não adotou a língua portuguesa. A língua portuguesa é a nossa língua. Sim. É a nossa língua. E com a língua temos também a espiritualidade luso-brasileira que nos une, nos integra num todo. Agradecemos muito as palavras de Álvaro e vem vindo ao Instituto Cultural Português nesta sua visita a Porto Alegre e esperamos que isto seja imitado por outros luso-brasileiros que quando visitam Porto Alegre e são luso-brasileiros têm sempre as portas abertas do Instituto Cultural Português e aqui no secretariado da comunidade sempre pessoas amigas para cultivar cada vez mais fortes os vínculos da amizade. Agradecemos muito ao Álvaro as palavras dele e até à próxima oportunidade. Então, para encerrar, eu gostaria de desejar um Feliz Natal para todos, um feliz ano de 2017 e que vocês continuem com esse maravilhoso trabalho difundindo a cultura portuguesa e açoriana para todo mundo. Por Muito certo, obrigado. agradecemos muito as suas palavras. Eu que agradeço.